Shalom pessoal, tudo bem? Eu sou o Thomas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Movide. Hoje eu tô num jardim do Éden, aqui né, um semi-paraíso. E eu queria falar um pouco desse novo vídeo dessa semana para vocês. Ignorem se durante esse vídeo eu tiver que pegar alguma coisa aqui no chão ou alguma coisa, porque nesse vídeo aqui eu queria falar sobre atitudes de fé que nós podemos aplicar nos nossos dias a dias e como isso é tão importante para nós nessa caminhada. E como sempre eu quero iniciar o vídeo já fazendo uma pergunta para você. Vocês já se sentiram naquela situação que vocês estão parados no lugar, estagnados numa mesma situação, na mesmice, e desejando algo e não conseguindo? Você pede para Deus algo e parece que nada acontece. Você fica naquela e nunca muda de lugar, nunca sai do lugar que você está. Você até ora a Deus, tenta aí fazer alguma coisa, planeja, escreve alguma coisinha. Quantas vezes nós não ficamos pedindo a Deus alguma coisa e parece que nada acontece, nós oramos, ficamos um tempão orando e parece que nada muda. Às vezes gastamos nosso tempo tentando fazer alguma coisa sobre a determinada situação que nós queremos, ou um objeto que nós queremos, uma mudança de vida que nós queremos, e parece que Deus fecha a voz, parece que Ele não te atende e nós ficamos frustrados com isso. Atitudes de fé é o oposto do que, por exemplo, eu vou pedir a Deus um emprego, eu vou imprimir um currículo e vou continuar em oração sobre essa proposta de emprego. Mas e o currículo? Tá onde? Tá dentro da gaveta? Ou até mesmo eu vou pedir a Deus um carro. E a CNH você tem, por acaso? Deus gosta de ver atitudes, não só o pedido de oração, é agir e orar ao mesmo tempo, são os dois em conjunto. Quantas vezes em cultos eu fui e não escutei essas mesmas histórias que eu falei pra vocês, sobre querer um carro, mas o pastor não tinha nem a garagem para colocar. Então ele fez primeiro a garagem e Deus o abençoou com o carro. Foi uma atitude de fé. Ou histórias também de jovens querendo conseguir o seu primeiro emprego, imprime um monte de currículo, faz campanha da igreja, mas os currículos estão dentro da gaveta guardados. Não adianta muita coisa, né? Mas hoje eu quero falar sobre uma personagem bíblica, uma história na Bíblia muito bonita, e que incrivelmente na hora que eu estava escrevendo sobre esse episódio, eu estava assistindo a série The Chosen e acabou passando nesse mesmo episódio e eu falei: isso é bom demais para ser verdade, né? A passagem que eu quero ler, ela se encontra lá em Lucas 8, do versículo 40 até o 47. A mulher do fluxo de sangue. Vamos acompanhar junto comigo, os versículos vão estar aparecendo aqui na tela. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Esse é um outro personagem que também teve uma atitude de fé incrível. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até sua casa, porque sua filha única de 12 anos estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: Mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos, contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz.
Sabe o que é mais legal nessa história? Nós vemos uma atitude heróica, uma atitude de alguém que por 12 anos estava sofrendo sobre uma doença, que havia gastado todo o seu recurso financeiro, havia gastado todo o tempo da sua vida tentando ser curado. Imagine quantos médicos ela não passou, quantos outros mestres ela não foi procurar para poder ser curada dessa terrível doença. Imagina uma hemorragia durante 12 anos. Imagina, assim, se não fosse... Com certeza ela só ficou viva porque o propósito da vida dela era encontrar Jesus naquele momento. Porque se não fosse isso, meus amigos, um pouco de hemorragia, algumas horas de hemorragia, um homem, um ser humano, já vai a óbito na hora. Imagina por 12 anos ela viver nessas condições. Sem contar que algo extremamente legal, e foi abordado isso na série The Chosen, é que quando uma mulher está com hemorragia, ela, na tradição, e naqueles tempos, era considerada impura. Quando alguém tocasse essa mulher, ou se ela tocasse alguém, ele precisaria passar pelo ritual da purificação, uma coisa que havia na tradição judaica naqueles períodos. E o mais legal é que pensa naquela situação, ela no meio da multidão, vendo um povoado de gente. Ela não teve vergonha não, ela não teve medo de como fossem julgar ela, ela não teve medo dos olhares tortos que ela estava sofrendo naquele povoado, ela não teve medo de saber como é que seria a resposta e a ação de Jesus, até porque pensa, ela não conhecia Jesus até então, ela não sabia como era a personalidade dele, mas ela tinha fé que ela podia ser curada apenas tocando na barra da capa de Jesus, apenas no fiozinho da barra. Imagina a fé que essa mulher teve. Imagina durante 12 anos ela simplesmente está vendo no meio daquela multidão, daquele povoado, daquela bagunça, a solução da vida dela. E ela não se importou com o que fossem falar dela, do jeito que fossem falar dela depois, dos maus olhares. Ela não teve medo de como Jesus ia responder aquele problema. Imagina o pedido de desculpas, a chateação que ela ficou depois. E fica, meu Deus, eu toquei nisso numa pessoa, eu vou ser maltratada, eu vou ser apedrejada aqui nesse lugar. Não, ela não estava nem aí com o que o pessoal ia falar. O que ela queria era cura, o que ela queria era encontrar o Mestre. Quantas vezes nos falta essa atitude de fazer algo por Deus, de encontrar a Deus naquele determinado período? Nós temos medo de como as pessoas vão nos julgar, nós temos medo das pessoas que vamos perder no caminho, ou de como vão olhar para nós, por querer seguir Jesus, por querer chegar até Cristo com isso. E o hamster está comendo a passagem. Ele está se alimentando da palavra. Depois está gordinho assim, olha isso. É basicamente o versículo de Lucas, se eu não me falha a memória, é 11:1, ou ao contrário, mas eu vou deixar aqui. Que Jesus fala, peça e será dado, procure e acharão. Ele não está falando só para pedir, ele está falando para buscar, para procurar, para correr atrás do que você quer. São atitudes da fé que vão proporcionar milagres extraordinários. Esse daqui, no comecinho do versículo que fala sobre Jairo, Jairo nem sabia como também era a personalidade de Jesus, ele não sabia do que era capaz, ele apenas escutou relatos de outras pessoas e teve fé nisso e foi procurar Jesus para trazer a vida para sua casa. Quantos relatos de atitude de fé nós não vemos na Bíblia? O centurião que foi até Jesus e falou, Jesus, nem precisa ir para casa porque para mim seria desonra. Apenas fale que meu filho ou minha filha, se não me falha a memória, ficará bem e ela será curada. E Jesus fala, olha o tamanho da fé deste homem. Eu nunca vi em toda Israel uma fé tão grande como a desse homem. Sabe o que acontece? Às vezes nós somos ansiosos. O tempo de hoje em dia é muito corrido e nós queremos tudo para ontem. Nós pedimos a Deus algo hoje e nós já queremos uma resposta imediata dele no mesmo momento, se possível. Tá orando, cai um anjo, vem assim e fala, não temas. Aí você vê aquela figura toda iluminada, cheia de coisa, e aí eu falo, eu temo sim. Mas sabe o que eu vejo aqui nessa passagem? É que essa mulher ela ficou 12 anos à espera do milagre dela. Outro paralelo com uma pessoa que também demorou muito tempo para receber a resposta de Deus e a cura foi o paralítico do tanque de Betesda. Ele ficou 37 anos paralítico. 37 anos dentro daquele tanque, rodeado de outras pessoas enfermas. E no momento que Jesus encontrou a vida dele, ele falou, você crê que poderá ser curado? E ele simplesmente fala que crer é a fé que te salva,
é a fé que te cura e é a fé que te impulsiona para essas atitudes de fé. E para finalizar aqui essa passagem no canal, e se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se quiser, se inscreva no canal também. Foi um vídeo bem rápido, mas uma mensagem que eu gostei muito de compartilhar com vocês é que é algo do seguinte, só para nós finalizarmos. Assim como a mulher, você pode passar despercebido pelas outras pessoas e atropelar multidões. Mas uma coisa é certa, Deus nunca vai te deixar de te notar. Você pode ter ido por trás de Jesus e tocar só na barrinha da capa dele. Acontece é que Jesus sempre vai perceber a nossa necessidade. Ele sempre vai saber o que acontece com a gente, mas Ele também quer saber de nós. É impossível tocar em Jesus e não ter sua vida transformada por isso. É impossível tocar pelo menos um pouquinho em Jesus e Ele não falar com você.